Autoridades presentes, senhoras e senhores, bom dia. Nos termos do regimento interno do Poder Legislativo Catarinense, estamos dando início ao lançamento do Fórum Parlamentar em Defesa do Serviço de Facção de Santa Catarina. O presente Fórum Parlamentar originou-se do ato da Presidência número 66, de 9 de março de 2023, com a coordenadoria dos trabalhos sendo do excelentíssimo senhor deputado estadual Ivan Nats. Integram o presente Fórum Parlamentar como membros os senhores deputados estaduais Márcio Machado, Maurício Skudlark, Altair Silva, Mário Mota, Massoco, Oscar Gutz, Gessé Lopes e Maurício Peixer. O principal objetivo do Fórum é debater sobre os desafios, oportunidades e situação econômica, entre outros pontos do setor em Santa Catarina. Convidamos, então, para compor a mesa as seguintes autoridades. Excelentíssimo senhor coordenador do Fórum Parlamentar em Defesa do Serviço de Facção da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado estadual Ivan Nats. Excelentíssimo senhor secretário de Indústria, Comércio e Serviços do Estado de Santa Catarina, Silvio Drevik, neste ato representando o excelentíssimo senhor governador do Estado de Santa Catarina, Jorginho Melo. Excelentíssimo senhor membro do Fórum Parlamentar em Defesa do Serviço de Facção da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado estadual Mário Mota. Excelentíssimo senhor deputado estadual da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, Napoleão Bernardes. Excelentíssimo senhor deputado estadual da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, Emerson Stein. Senhor presidente do Sindicato das Indústrias de Fiação, Tecelagem e do Vestuário de Blumenau, Sintex, José Altino Comper. E senhor diretor executivo do Sindicato das Indústrias de Fiação, Tecelagem e do Vestuário de Blumenau, Sintex, Renato Valim. Neste momento, iniciamos, então, as atividades da mesa, convidando o excelentíssimo senhor deputado estadual Ivan Nats, presidente do Fórum Parlamentar em Defesa de Serviço de Facção de Santa Catarina, para presidir os trabalhos do Fórum. Um bom evento a todos, obrigado, bom dia. Bom dia ao nosso cerimonial, todos os servidores da Assembleia Legislativa, todos aqueles que nos acompanham pela TV, pelas redes sociais da Assembleia. Esse é um momento importante para um setor produtivo catarinense que ajudou a construir esse Estado, ajudou a desenvolver essa grande indústria têxtil catarinense e a indústria têxtil brasileira. O berço da fiação catarinense é de Santa Catarina, é do Vale do Itajaí, é igual ao Vale Europeu, e esse setor, o setor têxtil, vem se diversificando em várias frentes, atuando em parceria, cada vez mais, com a comunidade, com os trabalhadores avulsos e com os pequenos prestadores de serviços, antes chamados de faccionistas e agora denominados de operadores de oficina de costura. Todo deputado em campanha, todo vereador em campanha, né, sabe muito bem a quantidade de facções que nós temos pelo Estado, principalmente na região do Vale do Itajaí, na região norte de Santa Catarina, das suas mais variadas atividades, desde das costuras de roupas íntimas até as costuras de cama, mesa e banho, as estampas, os bordados, as tinturarias, todas as atividades do setor produtivo que se dividiram
em grandes, médias e pequenas atividades de costura ou de prestadores de serviço. Eu tive a oportunidade de conviver com a Teca, com seus 20 mil, não me lembro mais exatamente, porque a Teca está há bastante tempo sem atividade, mas eu acho que nós tivemos uma das maiores indústrias têxteis, né? A Teca, a Artex, agora a Coteminas, a companhia Hering, do qual trabalhou a minha esposa durante 21 anos, com a sua força enorme de trabalhadores, e que eram a Kremer, de Blumenau, por exemplo, a Doller, de Joinville, a Renault, de Brusque, que eram empresas que concentravam um grande número de trabalhadores dentro do seu parque fabril. E, com a terceirização da atividade, passaram a desenvolver outros pequenos negócios que se transformaram também em outros grandes negócios em Santa Catarina. Então, o setor têxtil, a indústria têxtil catarinense, as oficinas de costura, os terceirizados de todos os setores, eles devem muito do seu crescimento, da sua pungência como novas empresas catarinenses, à terceirização da atividade têxtil, né? Eu, particularmente, conheço dezenas de grandes empresários que, ao longo do tempo, foram crescendo, gerando emprego e se desenvolvendo através da terceirização da atividade têxtil. E é importante que nós possamos dar garantia a essa atividade, da segurança jurídica, da proteção legislativa, dar atenção especial para que o setor continue crescendo, se desenvolvendo e produzindo riqueza, emprego e renda para os catarinenses. E esse é o objetivo desse fórum, ser um instrumento de recepção das demandas da atividade, dos grandes debates da atividade e do fortalecimento da terceirização de serviços. Nós vivemos agora uma grande crise. A crise, por exemplo, das concordatas, não, agora tem um novo nome, né? As recuperações judiciais, que são uma constante, né? Nas magazines, muitas delas a única base de sustentação da terceirização de serviços. Então, uma empresa, às vezes, costura unicamente com uma magazine durante muito tempo, tem uma relação de confiança de muito tempo, e, do nada, nós vivemos a recuperação judicial e os faccionistas, os terceirizados, as oficinas de cortina, de costura, acabam passando por essa realidade, que é a ausência do pagamento pela prestação de serviço. E estamos vivendo agora, né, duas grandes recuperações judiciais que têm afetado significativamente o setor. Então, quando essas crises acontecem, quando algo extraordinário surge, é papel do legislador, é papel do governo criar mecanismos de proteção, de suspensão de carga tributária, de auxílio no pagamento do custo operacional do serviço até que o mercado se regule. Então, esse é o objetivo da nossa frente, aqui muito bem representada por 12 deputados estaduais que estarão conosco nessa luta. Então, muito bom dia a todos vocês. Quero fazer uma saudação muito especial ao sempre prefeito Napoleão Bernardes, agora deputado estadual, que viveu, né, a realidade da indústria têxtil pelos 6 anos que governou Blumenau, com quem teve um contato permanente com o setor produtivo, com o trabalhador, com a trabalhadora. Então, a presença de Vossa Excelência aqui na coordenação do fórum mostra que nós podemos produzir muito e juntos pela nossa região. Muito bom dia, muito obrigado. Quero saudar especialmente o deputado Stein, né, que está conosco, mostrando que, efetivamente, tem compromisso também com esse importante setor e tem nos ajudado muito aqui no Parlamento. Leva lá um recado para o governador Jorginho,
que logo, logo ele está se filiando conosco aqui, do jeito que é. Ó, está defendendo o Jorginho aí em todas as pontas. Obrigado, viu, deputado? O deputado Emerson é um grande parceiro do nosso governo. Saudar o secretário Silvio por ter assumido, né, essa importante missão na secretaria, e não haveria nome melhor, pessoa melhor, gente mais capacitada, mais experiente que Vossa Excelência para estar ajudando o governo no setor produtivo catarinense, na secretaria que Vossa Excelência comanda, e a presença do senhor aqui, e a certeza que o governador Jorginho Melo também tem sensibilidade com o setor e sabe da importância dele. Saudar o nosso colega, meu amigo, o José Altino, do Sintex, que é né, todo mundo sabe da luta, da batalha de Vossa Excelência, do histórico também, do senhor, né, em defesa do setor têxtil, uma grande autoridade nacional. A presença do senhor aqui, Altino, é a certeza de que nós não poderíamos estar melhor representados. Também o nosso querido Renato Valim, que Santa Catarina conhece, né, sabe o quanto o senhor conhece, quanto o senhor é especialista, quanto o senhor é dedicado, quanto é compromissado para a manutenção desse setor. E saudar aqui o nosso deputado Mário Mota, desculpa, o Mário Mota, que é a grande revelação da Assembleia Legislativa, está virando nosso consultor, né, Napoleão? Está virando nosso consultor pela experiência, pela forma calma, tranquila, pela dedicação, pelo compromisso que está tendo com o mandato. Já em pouco tempo aqui conosco, já se torna referência do parlamento catarinense, não só pela sua bagagem como homem, como cidadão, mas pela sua experiência pela comunicação, por tudo que aconteceu em Santa Catarina nos últimos 30 anos. Ele passou um pouquinho pela mão do deputado Mário Mota, então é uma pessoa extraordinária que estou muito feliz de estar aqui junto conosco, que faz parte do fórum. E todos os nossos deputados que assinaram, junto com a gente, esse grande desafio. Eu imensamente agradeço a cada um de vocês e passo de imediato, antes de passar a palavra para os deputados, passo a palavra ao José Altino, para que ele possa nos passar alguns dados, algumas informações a respeito da indústria têxtil catarinense e das oficinas de costura. Muito obrigado. Ok, obrigado. Ivanates, bom dia, muito obrigado aí. Queria cumprimentá-lo, cumprimentar todos os deputados que estão aqui na mesa. Eu não vou citar os números porque eu vou acabar esquecendo, eu não tenho anotado aí. E bom dia a todos aí, é um prazer muito grande estar aqui hoje. E principalmente para esse evento, esse fórum, que nós entendemos que realmente isso que é Santa Catarina. Santa Catarina são indústrias pequenas. Santa Catarina, a indústria se aproxima aonde o povo mora, na sua comunidade. E a oficina de costura está presente. Eu até não vou falar números, eu tenho aqui, mas eu vou deixar com o Renato, porque o Renato Valim tem 30 e poucos anos, né, de sindicato e conhece o setor têxtil melhor do que eu. Eu sou um executivo da Círculo, já tenho 30 e poucos anos, mas realmente, assim, se você olhar, um país que não tem quase problema é um país que valoriza a sua indústria. E o Estado nosso é diferente porque nós somos um Estado que tem indústrias diferentes, distribuídas em muitas regiões. E aqui prevalece a pequena indústria. E a facção, que foi colocado, que é uma oficina de costura, ela está presente em quase todos os municípios catarinenses. E defender isso é defender realmente a qualidade de vida e o desenvolvimento do nosso Estado. E isso nos deixa muito orgulhosos de ver realmente essa Assembleia viva e todos os deputados aqui presentes preocupados com isso. Porque a gente fica muito preocupado quando vê que tem pessoas que não querem, que não entendem a importância da terceirização. A terceirização, muita gente começa com uma máquina em casa, compra 2, 3, daqui a pouco já está admitindo mais gente e vira um empresário de peso. O setor têxtil tem essa história. Se você olhar, a maioria das médias e grandes empresas começaram prestando serviço para uma outra.
e depois começaram a contratar, criaram as suas coleções e hoje produzem para o Brasil e exportam. E passando em Ilhota, a gente vê muito isso, né? Tudo aquilo ali, se você olhar, ali atrás, o dono daquela confecção, ele foi empregado de alguém, ele aprendeu lá e depois ele resolveu investir. Ele começou o seu negócio. Então é isso. Assim, esse entendimento que a Assembleia tem nos deixa muito felizes, dizer assim, de começar e valorizar realmente aquele trabalho daquela costureira que está lá na sua comunidade, está lá na empresa, está próxima da sua família, produzindo produtos de qualidade que o nosso Estado tem para realmente cada vez mais desenvolvê-lo, ok? Fico muito feliz, obrigado a todos. Eu gostaria que o Renato passasse alguns números aí. Obrigado. Gostaria de cumprimentar a excelência do Ivanatos, nosso velho conhecido de Blumenau, o trabalho exaustivo que faz em prol de defesa da nossa comunidade. Ao cumprimentá-lo, cumprimento os demais deputados presentes à mesa e a todos os que estão aqui presentes. Na verdade, Zé Altino me coloca numa situação bastante complicada, porque eu estou no Sindicato das Indústrias Têxteis de Blumenau desde 1989. Eu fui convidado para assumir o sindicato depois de uma grande greve em Blumenau, em 89. Isso foi bastante importante para a cidade, que mostrou a força da indústria têxtil. Mas eu gostaria de falar um pouco de Santa Catarina. Santa Catarina é um estado privilegiado, todos nós aqui sabemos. É um estado que existe a menor relação entre Bolsa Família e carteira assinada do país. Então, nós somos privilegiados. Somos privilegiados porque nós temos microempresas em todo o estado. Felizmente, com a mão de obra de extrema capacidade e extrema dedicação. Nós somos referências no país. A nossa mão de obra, e isso nós nos preocupamos bastante, nós trabalhamos na defesa dessa mão de obra, no treinamento dessa mão de obra. Existe, a nível nacional, as duas grandes entidades, que é a Associação Brasileira da Indústria Têxtil, a qual nós fazemos parte. Existe também a Associação Brasileira do Varejo Têxtil, que é a BVTEX, que fornece uma série de informações a essas microempresas, essas oficinas de costura. Para os senhores terem uma ideia da importância da indústria catarinense, nós temos em Santa Catarina 8.937 empresas têxtil e confecção. Isso são dados do IBGE. Isso representa 17,2% das indústrias do Estado. Nós temos 165.887 empregos formais. 21% dos empregos formais são da indústria têxtil e confecção em Santa Catarina, que tem uma produção industrial em torno de 25,4 bilhões de reais. São dados do IBGE. E nós empregamos, dados também do final do ano passado, 167.159 trabalhadores. Para ser bem exato, são dados do CAGED. Então, isso demonstra efetivamente a importância do setor para o Estado. Felizmente, nós temos um entendimento por parte do governo estadual de termos aqui a lei de estímulos fiscais para o setor. Isso é extremamente importante, porque nós concorremos com os outros estados da federação, que muitas vezes têm benefícios melhores do que nós. E nós, felizmente, esse entendimento do governo do Estado, secundado aqui pela Assembleia Legislativa, que tem dado todo o apoio a esses estímulos fiscais, que felizmente nós conseguimos ser competitivos. Porque nós temos hoje, para os senhores terem uma ideia, nós temos hoje uma concorrência muito forte, principalmente das plataformas digitais do exterior. Para os senhores terem uma ideia, só uma delas, o ano passado, vendeu no Brasil 8 bilhões de reais de produtos de vestuário. Uma plataforma. A outra foi mais 6, são 14 bilhões que entraram no país sem pagar imposto. Não é? Então, isso é uma concorrência às nossas empresas. Isso aí. E eu diria que eu não diria desleal, eu diria que essa a legislação assim o permite, porque você pode importar até $50, só que não é venda que envolve pecúnia, não é? E, infelizmente aí sim a deslealdade pelo pecúnia, você compra dessas plataformas e entra no estado, entra no país sem imposto. E isso concorre conosco. Então, o que eu gostaria de dizer aqui, neste fórum parlamentar, da importância deles. Eu estava citando anteriormente aí que eu tive uma ocasião em Ibirama, conversando sobre uma lei que tinha surgido, né, uma emenda constitucional, onde queria cobrar das oficinas de costura o ISS.
e que é uma industrialização por encomenda. E, felizmente, em Blumenau, nós tivemos um entendimento, da ocasião do prefeito municipal, que imediatamente promulgou uma lei, não é, de que a industrialização por encomenda paga-se o ICMS e não o ISS. E, felizmente, isso foi exemplo para outros municípios da região, e isso realmente facilitou a vida, porque todos esses empresários lá em Birama estavam extremamente apavorados porque teriam que pagar ISS, e o ISS não se compensa, né? E eles, basicamente, ele não vende para o consumidor final, ele sim faz um trabalho para a indústria. Felizmente, houve esse entendimento. Então, este é um exemplo do que o poder executivo ou o poder legislativo pode ajudar essas empresas. Então, nós gostaríamos, como entidade, de contar sempre com apoio, já vamos manter esses laços muito próximos, tá? E vamos dar todas as demandas necessárias, e estamos se colocando à disposição também lá em Blumenau. Nossa região é bastante grande, né? Nós temos aí na nossa base 4.900 empresas têxteis do vestuário. É isso que eu queria, muito rapidamente, né? Mas e agradecer mais uma vez e parabenizar a Assembleia Legislativa por ter criado este fórum em defesa da indústria as oficinas de costura. Obrigado. Muito obrigado. A presença de vocês aqui consolida, né, a importância, como eu disse, consolida a importância do setor e a representatividade desse fórum parlamentar em defesa da produção têxtil catarinense. Passo a palavra agora ao secretário de Indústria, Comércio e Serviços, o sempre deputado Silvio Dreve. Obrigado, deputado Ivanaz, e já lhe cumprimentando e agradecendo a oportunidade de estar aqui nesse momento, representando o nosso governador Jorginho Melo, que por outros compromissos não pode estar presente, mas certamente que dará todo o apoio necessário a essas demandas. Saudar também e cumprimentar nossos deputados, deputado Napoleão Bernardes, deputado Emerson, deputado Mário Mota, diretor Renato, que acabo de falar, presidente do sindicato, José Altino, a imprensa aqui presente e a todos os servidores desta casa. Trabalhei aqui por 16 anos e muitas vezes aqui foi palco de grandes debates. Entre eles, o que está na nossa pauta agora, eu vou começar, vamos dizer assim, de trás para frente, né, pela fala do Renato, o combate a essas plataformas digitais, Ivan. Nós temos recebido lá toda semana essa demanda de todas as atividades, não só do setor da indústria, mas do comércio, que é uma concorrência desleal, porque há instrumentos para desviar desses $50 e por aí afora, né? Então, isso tem trazido muito prejuízo para o Brasil todo, porque tira emprego, tira renda, tira riquezas do nosso setor, tanto da indústria quanto lá no final das lojas, que também físicas deixam de vender, porque não consegue se competir com plataformas digitais em grandes números que acabam, de algum modo, fazendo essas vendas e essa atividade. E nós temos conversado sobre isso, tem 2 pessoas lá na Secretaria que estão trabalhando. É um debate de longo prazo e envolve também não só o Estado, mas também o governo federal. Enfim, temos conhecimento disso, o governador Jorginho Melo já determinou para nós continuar trabalhando para achar uma solução, ou pelo menos para minimizar esse problema. Quero, inicialmente, dizer que a nossa Secretaria da Indústria, Comércio e Serviços, da qual, Ivan Nats, deputado, eu estou muito honrado, porque eu já exerci várias atividades, tanto no setor privado quanto no público, passando aqui por essa casa até na presidência, mas não tinha sido secretário de Estado. Então, agradeço ao governador que confiou essa importante pasta para mim e quero, evidentemente, fazer o melhor trabalho por Santa Catarina, cumprir aquilo que determinou o governador, e começo dizendo que a Secretaria, além de ter a indústria, comércio e serviços, nós também temos, junto dela, que integram esta pasta, a Junta Comercial, o Imetro, o Cine, que é um cadastro de emprego, né, que tem em todos os municípios, e também o PROCON. E as políticas que nós temos hoje, vou resumir bastante porque eu não quero me alongar, mas o que tem disponível hoje,
e que é importante os empresários, seja ele da indústria, do comércio ou de qualquer atividade, terem conhecimento do que o Estado oferece. Por exemplo, tem um programa chamado PRODEC. Esse PRODEC ele é exclusivo para a indústria, mas ele é fantástico, porque eu vou começar a pagar ICMS, deputado Ivan, deputado Napoleão, a partir do 49º mês. Então, eu tenho 48 meses de carência para não pagar o ICMS, posso utilizar esse dinheiro para o custeio, para a manutenção, para o capital de giro. A partir do 49º eu começo a pagar e tenho mais 120 meses para pagar. E dependendo da região, quando o IDH é baixo, eu ainda tenho um desconto no pagamento mensal. Então, eu quero começar a levar isso para as associações empresariais, para as entidades de classes, levarem isso ao empresariado. É um programa que está disponível. Outro programa que está disponível, que é importante lembrar, que é o chamado Proemprego. Esse é o inverso, né? O PRODEC, só para concluir, ele vale para quê? Quando eu ampliar a minha atividade, que eu vou gerar mais empregos, é um dos critérios, e quando eu fazer uma planta nova, também eu posso utilizar. O Proemprego, ele vale para todas as atividades, para a indústria, para o comércio, para o serviço. Ali eu tenho um desconto de ICMS no material que eu vou comprar, na construção que eu vou fazer, nos equipamentos, nas máquinas, enfim, ele é o inverso do PRODEC, né? O dinheiro em outras palavras, é concedido de imediato. Mas, mais que isso, o governador Jorginho Melo, no seu compromisso de governo, no seu projeto de governo, ele colocou e vai colocar em prática o Pronamp catarinense. Ele foi praticamente o pai do Pronamp nacional e tem no seu plano de governo. O que é o Pronamp catarinense? O Pronamp catarinense vai ser uma linha de crédito que vai ser utilizada para o micro, pequena empresa e média empresa. E não importa se é da indústria, comércio ou serviço. Ou seja, a ideia é conceder essa linha de crédito com juros, diria eu assim, bem abaixo do mercado, talvez aí chegando a 12% ao ano. O governador já falou que quer dar uma parcela de contribuição nos juros para que as empresas tenham mais facilidade a esse crédito, com uma carência aí de aproximadamente 12 meses, com 36 meses de pagamento, mas isso ainda está em construção, que vai ser um Pronamp catarinense, que vai atender a micro e pequena empresa. Aí, o Pronamp Mulher Empreendedora, o Pronamp Rural, o Pronamp Ciência, Tecnologia e Inovação, e vai vir aqui para a Assembleia para os nossos colegas deputados aí apreciarem essa matéria e debaterem, e depois nós vamos, evidentemente, com uma autorização do governador, colocar em prática. Então, desde já, quero nos colocarmos à disposição, tanto dos nobres colegas deputados aqui da Assembleia, quanto também das entidades e dos seus representantes lá na Secretaria. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, secretário Silvio. Conte sempre com a Assembleia Legislativa, no que for para fortalecer a produção de geração de renda e emprego em Santa Catarina. Deputado Napoleão. Bom dia a todos. Caro presidente Ivanates, de imediato, parabéns pela propositura, pela iniciativa, pela liderança em relação a esse importante e estratégico fórum parlamentar, que faz parte da defesa de um dos pilares muito relevantes da economia catarinense. Então, parabéns ao deputado Ivanates por coordenar todos nós, por propor essa iniciativa que é tão significativa e, portanto, contou com a iniciativa e a adesão de muitos parlamentares desde o lançamento. É o caso aqui da presença do deputado Mário Mota, caro e querido amigo, do deputado Emerson Stein, que em breve vai revelar uma relação familiar com as linhas Círculo, e enaltecer aqui a presença do nosso querido secretário da Indústria, Comércio e Serviços, nosso querido deputado Silvio Drever, que tem uma visão estratégica importante e certamente será um defensor das causas do segmento e do setor produtivo. Cumprimento com muito carinho o presidente do Sintex Blumenau, Zé Altino Comper, caro e querido amigo, Renato Valim, que é o diretor executivo do Sintex, uma referência importante para todos nós.
Então, de modo muito objetivo, em primeiro lugar, destacar, né, a liderança do deputado Ivanates nesse processo e o reconhecimento público a essa iniciativa que é muito importante. E dar um testemunho, um exemplo de quando há o espírito público na busca daquilo que é justo e que venha ao encontro do bom senso para promover justiça, as coisas acontecem. No nosso período de gestão, à frente da Prefeitura de Blumenau, em dado momento, recebi um telefonema do presidente do Sintex, Zé Altino Comper. Uma lei federal surgiu, e uma lei federal surgiu dizendo que os serviços de oficina de costura teriam que pagar ISS e, ao mesmo tempo, né, impediam o ISS zero para evitar a guerra fiscal. Ou seja, uma lei federal impôs a obrigatoriedade que todos os municípios passassem a exigir o ISS, Imposto sobre Serviços, dessa atividade do serviço de costura. E, ao mesmo tempo, essas empresas já pagavam ICMS. Então, na prática, seria exatamente uma bitributação imposta por lei. E aí o Zé Altino me ligou num dia, e no mesmo dia nós sentamos, né, Prefeitura, Sintex, buscando um entendimento de bom senso. E aí, numa força-tarefa, nós imediatamente apresentamos um projeto de lei à Câmara Municipal, projeto pioneiro, projeto de primeiro momento, foi inédito no Brasil, uma resposta imediatamente no dia seguinte. Houve uma força-tarefa do Legislativo Municipal, da Câmara de Vereadores à época, e nós aprovamos uma lei, né, demonstrando o óbvio, né, que aquilo era uma etapa de uma cadeia produtiva de industrialização e, portanto, não caberia ISS e sim o ISS, e foi um modelo legal inédito e que acabou, né, enfim, sendo compartilhado para muitas cidades catarinenses e para muitos estados do país. Foi uma iniciativa que demonstra que quando há cooperação, quando há bom senso, quando há busca por propósito e justiça, as coisas acontecem. E um fórum parlamentar, como bem disse o deputado proponente Ivanates, tem justamente esse espírito. Nós estamos aqui vigilantes e alertas. E quando situações como essa eventualmente surgirem, né, o fórum parlamentar estará aqui para fazer a boa defesa daquilo que seja causa de interesse público. Outros dois pontos importantes a destacar aqui, e até como missão de trabalho para todos nós, no conjunto de trabalho aqui desse fórum parlamentar, é, em primeiro lugar, acompanhar as tratativas do governo federal em relação àquilo que tem sido, na verdade, a maior operação, talvez, de contrabando da história do Brasil, que são as fraudes em busca de uma burla legal para fazer com que produtos importados cheguem aqui sem pagar imposto, em detrimento dos produtores locais. Toda concorrência é muito bem-vinda e é justa, desde que seja leal e seja ética. E o que, eventualmente, ao que se apura, plataformas digitais estão fazendo é aproveitar um subterfúgio legal de venda de pessoa física para pessoa física de até $50 para estar isento de imposto. E o governo federal, ontem ainda, lançou uma força-tarefa prevendo a inibição disso e a taxação dessas operações, porque, na verdade, esse subterfúgio legal estava sendo usado de modo deliberado, intencional, doloso, para fazer uma fraude, promover contrabando, e isso está acarretando uma perda bilionária para os cofres públicos e está fazendo a exportação dos nossos empregos para outros países em custa, na verdade, de uma burla, de uma fraude, de um contrabando digital e, portanto, é importante uma ação firme. E uma das nossas ações no fórum justamente é estar vigilante para que o governo federal siga adiante nessa medida que é totalmente injusta em relação aos produtores locais, porque, como se disse, toda concorrência é super bem-vinda. A concorrência é justa, a concorrência é legal, a concorrência ética, aquela concorrência dentro das regras do jogo. Agora, usar um subterfúgio legal, né, usar uma burla para promover contrabando digital, para promover uma fraude digital e, com isso, né, exportar os empregos brasileiros, né, para a China, né, e dizimar a indústria brasileira, isso, de fato, é um total contrassenso. E uma segunda missão nossa, e desde já contando com a sensibilidade do secretário Silvio e da liderança dos parlamentares, sempre que há uma troca de governo, sempre que há um novo governo, se discute também, eventualmente, né, dentro de estratégias de receita, a questão dos incentivos fiscais. Eu tenho conversado muito com o secretário Cleberson da Fazenda, que tem externado a posição do governador Jorginho Melo, que é de muita sensibilidade esse tema, e é importante sempre demonstrar, né, a questão da capilaridade em termos de empregos, em termos do que a indústria têxtil acaba por gerar, e que essa nossa política ela é uma política, na verdade, de equidade. É uma busca que é uma medida que busca permitir a competitividade, né? Então é uma estratégia muito importante, e se Santa Catarina chegou a esse patamar de desenvolvimento, faz parte também dessa estratégia de estímulo
que visa a equidade em busca de uma competitividade, e é um setor que precisa estar sempre muito atento a esse tema, e nós seguramente estaremos vigilantes a esse tema e contaremos aqui, eu não tenho dúvida, com a sensibilidade do secretário Silvio da Indústria e Comércio, como eu já disse, né, com a sensibilidade do secretário Cleverson da Fazenda, que retrata a visão do governador Jorginho Melo, que é de diálogo, transparência, né, e o bom senso em relação às questões do setor produtivo. Então, são pautas que seguramente estarão aqui na missão de todos nós, e nós estaremos aqui para salvaguardar os empregos, as oportunidades e a renda dos catarinenses através do têxtil, que é um motor muito importante para alavancar a nossa economia. Obrigado a todos. Obrigado, deputado Napoleão, sempre muito conciso, muito pontual, né? Passo a palavra agora ao deputado Emerson Stein. Bom dia a todos e a todas. Presidente do Fórum Parlamentar, deputado Ivan Nates, seus deputados aqui presentes, Napoleão, Mário Mota, nosso secretário de Estado, que representa o governador, nossos amigos empresários aqui do setor, dizer que nosso gabinete, nosso mandato está à disposição desse fórum parlamentar também. Como falou o Napoleão aqui, né, que eu tenho uma revelação para fazer. Na verdade, a minha mãe trabalhou, né, na Círculo há muito tempo atrás, e a gente sempre que passava ali, né, em Gaspar, Ilhota, aquela região toda ali, e sempre que olhava para lá, ela sempre falava, né, eu trabalhei aqui, né, eu iniciei a minha vida trabalhando nessas empresas. Então, é um setor que a gente terá, sim, um grande apoio. Tudo que vier para essa casa em benefício dessa indústria que gera emprego, gera renda para Santa Catarina, como falou no deputado Napoleão, uma das que mais arrecada também, né, e vende para o nosso pilar da economia. Não tenho certeza de que nós estaremos sempre à disposição para trabalhar nesse sentido. E eu que visitei também, como falou o deputado Ivan Nates, durante a campanha, em algumas facções têxteis, né? Tem lá em Vitimarsum, tem em José Boatê, tem em Brusque, tem em Gaspar, tem em Ilhota. Então, Tijucas, São João Batista, várias regiões e cidades de Santa Catarina que fazem esse trabalho das costuras, né, as terceirizações para essas empresas, e que terão nosso apoio total, não tenha dúvida disso, e que a gente possa aí estar sempre ao lado de vocês para que continuem gerando emprego, gerando renda, e também trabalhar nessa situação que vem acontecendo no Brasil aí, que são essas vendas através da internet, e que a gente consiga, e o governo federal já está fazendo isso, como falou o deputado Napoleão Bernardes, que tenha concorrência leal, né? Que seja bom para todos e não somente para uns. Então, conte conosco, estaremos sempre à disposição aqui na Assembleia, enquanto estivermos aqui, para auxiliá-los e estar ao lado de vocês que geram emprego e renda para a nossa gente. Muito obrigado. Parabéns. Obrigado, deputado Emerson. E, por último, nem um pouco menos importante, né? Passa a palavra ao deputado Mário Mota. Deputado Ivan Nates, presidindo este fórum da maior importância, cumprimento pela iniciativa, e esse cumprimento está antecipadamente registrado na assinatura que demos de apoio e de participação exatamente ao fórum que apoia as facções, as oficinas de costura do nosso estado de Santa Catarina. Cumprimento o deputado Ivan Nates, cumprimento o deputado Napoleão Bernardes, deputado Emerson, secretário Silvio Drevik, a quem temos um carinho especial e acompanhamos a sua vida pública aqui na Assembleia por muitos anos, cada um de um lado distinto, eu pela imprensa e o senhor como deputado. Os nossos amigos do Sintex, o senhor nos falou que iniciou a sua vida no sindicato em 1989. Eu cheguei em Santa Catarina, vindo de São Paulo, em 1974. E a minha primeira viagem rumo à Serra foi via Blumenau. E eu me recordo que, naquela oportunidade, o que mais nos marcava em São Paulo, no interior, principalmente quando se falava em Santa Catarina, eram as suas grandes indústrias, já naquela época. E, ao adentrar na cidade de Blumenau, você tinha a Malve, depois você tinha a Hering, e outras grandes empresas, cruzando antes por Gaspar, e assim como o deputado Emerson tem uma relação familiar com a Círculo, eu também reivindico esta relação familiar, porque a minha mãezinha costurava demais, fazia crochê e só admitia fazê-lo com as linhas Círculo no interior de São Paulo.
Então, já naquela época, havia uma relação afetiva muito grande, que depois se desenvolveu muito com o respeito que passamos a ter, que foi proporcional, o crescimento do respeito ao crescimento do conhecimento. Nós fomos muitas vezes a Brusque. E quando iniciei em Lages, na década de 80, um trabalho ligado à televisão, à rádio, a jornais, junto ao hoje SBT, SCC, com a TV Planalto, eu, por várias vezes, tive a oportunidade de trabalhar reportagens voltadas exatamente à indústria têxtil catarinense, e, a partir de 1986, aqui no Jornal do Almoço da RBS, hoje NSC. E eu gostaria apenas de reforçar o meu respeito por algo que, no ano passado, eu pude acompanhar pela imprensa, e que foi a Febratex, de 2022, pós-pandemia, que, realizada em Blumenau, acabou recebendo uma série de delegações de outros estados brasileiros. Eu me lembro, por exemplo, do Rio Grande do Norte, com absoluta segurança, trazidas pelo SEBRAE, que faz um trabalho excepcional, e nós esperamos que apoie ainda mais, mas para tomar conhecimento de como Santa Catarina conseguiu desenvolver nessa área industrial, nessa área da prestação de serviços direto às indústrias, um trabalho com tanta qualidade, com tanto empenho. É evidente que está ligado à formação do catarinense. As etnias que nos colonizaram também, sem dúvida, mas, acima de tudo, a postura dos seus dirigentes, especialmente nessa área, e, naturalmente, também dos nossos políticos com as decisões tomadas. O deputado Napoleão Bernardes antecipou a informação que eu estava preparado para repassar ao ouvir rádio e ver televisão hoje de manhã, quando confirmava que o Ministério da Fazenda está estudando a taxação exatamente das importações por plataformas abaixo de $50. E eu disse aqui internamente, quando da palavra dos meus amigos do Sintex, que era uma concorrência desleal, e ele disse, não, até que é legal, mas é que nem tudo que é legal é leal. Nem tudo que é legal é moral. E, naturalmente, a história vai mostrando como as adequações precisam ser feitas. Eu gostaria de parabenizar mais uma vez pela iniciativa, agradecer o apoio pela presença do secretário, representando o nosso governador, dos demais colegas e, naturalmente, desejando a vocês, de uma área da maior importância para o nosso Estado, para a nossa economia, todo o sucesso possível que se traduz em busca do lucro ético, do respeito aos trabalhadores, que são em número cada vez maior nesse setor. Muito obrigado a todos e vamos fazer um bom dia. Bom dia, obrigado, deputado Mota. Bom, terminado, então, a apresentação formal, declaro instalada o Fórum Parlamentar Catarinense de Defesa do Setor Têxtil e das Oficinas de Costura, empossados os seus membros. Esse é tão somente um ato formal da Assembleia Legislativa e o primeiro passo dos trabalhos que nós faremos em conjunto com o Governo do Estado, com o setor produtivo, para proteger essa importante indústria catarinense. Os quase 9 mil estabelecimentos, né, do setor têxtil catarinense merecem a atenção especial da Assembleia Legislativa, os quase 20% da economia catarinense que gera dentro desses grandes negócios, pequenos, médios negócios, merece atenção também especial do Governo do Estado. Então, declaro empossados, instalado o Fórum Parlamentar e convido a todos para uma nova reunião a ser marcada, provavelmente na cidade de Blumenau, para que a gente converse lá com o setor produtivo, com a CIB, com o CDL, com todo o setor produtivo catarinense, lá na cidade de Blumenau, para preparar um cronograma de trabalho. E, para encerrar, digo que é importante também a instalação do fórum, porque ele cria uma ponte, como eu acho muito bem falou aqui o deputado Napoleão, o deputado Emerson, uma ponte com o Congresso Nacional, com nossos senadores, com nossos deputados. É muito mais fácil a Assembleia Legislativa, como um órgão representativo, ter a atenção dos deputados federais, dos senadores e do governo federal para qualquer eventual demanda que surja, né,
no sentido de impedir ou diminuir o crescimento da nossa indústria têxtil catarinense. Então, muito obrigado a todos. Eu quero agradecer também os funcionários da Assembleia Legislativa, todos aqueles que nos ajudaram a construir a abertura desse importante fórum. Muito obrigado.